Olá pessoal, retomando nossa leitura do livro Compreendendo a Unção, do autor Kenneth Reagan. Hoje nós vamos ler o capítulo 6, intitulado A Unção para Pregar. Lembro como a minha avó ficou chocada quando declarei: vou ser pregador. Vovó disse: mas filho, você poderá pregar? Você nem sequer consegue falar. Era pura verdade, porque meu coração não batia corretamente e eu desmaiava se procurava fazer algum esforço. Já tinha aprendido desde a infância a ficar sentado por aí sem abrir a boca. Na realidade, no ano antes de eu ficar confinado à cama, o vovô Drake disse certa noite à mesa do jantar: vi sua professora Busy, mãe Hamilton, hoje e perguntei como Kenneth está progredindo. Oh, disse ela, Sr. Drake, ele continua sendo exatamente o mesmo. Se ficássemos esperando que ele dissesse alguma coisa, nunca sairia nada. A verdade é que ele poderia faltar à aula sem ninguém chegar a perceber sua ausência. Aquilo colocou uma ideia na minha mente. Resolvi fazer uma experiência. Havia somente 2 aulas de tarde, a doutora Bisney, mãe, e a outra. E assim, 2 ou 3 vezes por semana, matava as aulas e ia para alguma diversão. Sabe, realmente nunca sentiram a minha falta, nunca me deram uma falta. É claro que eu parei de agir assim, depois de ser salvo. Quando voltei ao colégio, depois da minha cura, nunca perdi um dia, mas menciono o caso para demonstrar como eu era quieto. Depois de ter sido salvo e batizado, comecei a pregar como jovem pregador adolescente batista. Sabia que era vocacionado para pregar e a unção para pregar veio sobre mim. Não tinha nenhuma unção para ensinar e não gostava de ensinar. Orava, estudava e preparava esboços de sermões e ainda tenho quase todos eles comigo. Quanto a alguns deles, já não os prego mais, mas representam toda a iluminação que eu possuía então. Deus nos abençoa quando andamos de acordo com toda a iluminação que possuímos. Na primeira vez que preguei o sermão, durou 45 minutos. Alguns iniciantes duram 10 ou 15 minutos. Eu gastei 45. E assim tenho continuado desde então. Durante vários anos, eu era pregador e conseguia pregar mesmo. Era uma máquina de pregações. Gostava daquela unção. Quando ela vinha sobre mim, eu pregava com tanta ênfase e velocidade que a congregação dizia: mais devagar, mais devagar. Não conseguimos captar a metade daquilo que você diz, porque prega tão rapidamente. Naqueles tempos, não tinha o batismo no Espírito Santo, mas tinha o Espírito Santo dentro de mim e uma unção vinha sobre mim, porque era vocacionado para aquele cargo. No Antigo Testamento também, a unção vinha sobre as pessoas para ocuparem certos cargos. Subtítulo: A nuvem da glória se manifesta. Poderia contar aqui algumas coisas fenomenais que aconteceram quando a unção para pregar veio sobre mim como jovem pregador batista adolescente. Certo domingo de noite, estava pregando um sermão evangelístico de Tiago, capítulo 4, verso 14, onde Tiago pergunta: o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tinha pregado durante uns 15 minutos, ungido pelo Espírito Santo, quando então o poder de Deus entrou naquele auditório da igreja e o encheu como nuvem. Não consegui ver nenhum só membro. Estava dentro da nuvem. Escutava o som da minha voz, mas não reconhecia uma única palavra daquilo que dizia. Durante 17 minutos, olhei para meu relógio. Não conseguia distinguir uma única palavra. Finalmente, consegui enxergar pessoas nas 3 primeiras fileiras de assentos. Então, a unção começou a desaparecer. Era exatamente como se uma nuvem se levantasse de cima do grupo inteiro. Não falei nada a respeito. Terminei o culto de modo normal. Vários dias depois, perguntei a um velho cavalheiro muito espiritual que estivera presente: havia algo de diferente no culto do domingo à noite? Mas por quê? Disse ele. Conte-me então se havia mesmo, e então eu lhe direi o porquê. Respondeu: ora, só acontece que as pessoas têm comentado a respeito em toda a comunidade.
Parecia que seu rosto brilhava, não tinha sua aparência natural, simplesmente parecia ser o rosto de um anjo. Então contei-lhe a respeito. Contei-lhe que não tinha consciência de uma só palavra que falei durante os 17 minutos do culto, por causa da unção que estava tão poderosamente sobre mim. Tudo isso é uma obra do Espírito Santo, a unção e a nuvem da glória. Subtítulo: Aumenta-se a unção. Depois de ter sido batizado no Espírito Santo, entrei numa dimensão maior do poder de Deus e aumentou-se a unção para pregar. Há uma base bíblica para isso. Eliseu desejou uma dupla porção da unção de Elias. Este tinha sido ungido pelo Espírito Santo para ocupar o cargo de profeta, e Eliseu recebeu uma dupla porção daquela unção. Uma unção maior, portanto, para ocupar o mesmo cargo. Depois de ter sido batizado no Espírito Santo e ter falado em outras línguas, não avisei a igreja a respeito, segui aquela unção dentro de mim, aquela que nos ensina todas as coisas. Algo dentro de mim disse: não fale nada a respeito na igreja. Não fiz a mínima alusão a ela. Portanto, simplesmente continuei nossos cultos usuais naquela igrejinha do interior. Não demorou 30 dias para as pessoas começarem a dizer: o que aconteceu de novo? Por que você pergunta sobre o que aconteceu? Pois bem, você está diferente, diziam. E em que sentido eu estou diferente? É diferença boa ou ruim? É boa, diziam. Está bem. Falei, mas o que é? A que você se refere? Oh, você tem poder que não tinha antes. Quando você prega, possui poder que nunca possuiu antes. Antes disso, já tinha sido ungido para pregar, mas agora aumentou-se a unção. As pessoas diziam: quando você prega agora, quase somos derrubados dos nossos assentos. Não queriam dizer que eu era um pregador severo. Tratava-se apenas do poder por detrás da pregação. Certo membro da congregação era um presbiteriano. Nossa igreja era uma igreja comunitária, a única igreja na comunidade, e 85% dos membros eram batistas. Aquele cavalheiro presbiteriano era rico, até mesmo segundo os padrões daquela época. Era dono de muitos alqueires de terra. Todos os filhos já eram adultos e casados. Imediatamente, antes de ele e a esposa saírem para um passeio na Europa, tinham ouvido falar de um casal na comunidade que receberam o batismo no Espírito Santo, e ele avisou: se aquele falar em outras línguas penetrar aqui, arrancarei desta igreja todos os meus familiares. Tratava-se de 7 famílias. Enquanto ele estava na Europa, recebi o batismo. Quando ele voltou, perguntou a outro membro, um metodista de idade: o que aconteceu ao nosso pregadorzinho enquanto ele estava de viagem? Aliás, enquanto eu estava de viagem. Esse cavalheiro metodista era um gigante espiritual. Respondeu conforme me contou depois: então algo lhe concedeu? Então algo lhe aconteceu? Sim, certamente, disse o presbiteriano. A que você se refere? Bem, é um pregador melhor do que era antes. Quanto a mim, sempre pensava que era um bom pregador, respondeu o metodista. Sim, mas é mais poderoso agora do que antes. Tem um poder que nunca possuiu antes. Pessoalmente, já compartilharam minha experiência com aquele metodista, mas nada disseram em público, pois eu não queria nenhuma divisão na igreja. O metodista disse então: Senhor C., sabe o que aconteceu ao nosso pregadorzinho enquanto o senhor estava em viagem? Não. Foi batizado no Espírito Santo e falou em outras línguas. O presbiteriano baixou a cabeça e o metodista não sabia se estava para declarar que sairia da igreja ou não. Mas não chegamos a perder um único membro, nenhuma família nos deixou. Todos perceberam o valor da experiência. O presbiteriano falou abertamente: eu ouvi pregar antes e ouvi pregar depois e quero a experiência. 93% deles me seguiam no batismo no Espírito Santo e os demais 7 continuavam a frequentar. Embora eu tivesse a unção para pregar, aquela forte unção com a nuvem da glória não voltou a ocorrer no ministério durante mais 3 anos. Durante aqueles anos, tinha sido batizado no Espírito Santo,
tinha passado a congregar com o povo do Evangelho Pleno e estava pastoreando uma igrejinha nas terras escuras do norte e central do Texas. Certo domingo de noite, estava pregando animadamente sobre a profecia. Foi a noite do segundo domingo de setembro de 1939 e a unção veio sobre mim. Não sei o que eu disse e não consegui ver nenhuma coisa e nem pessoa. Era como se uma nuvem ou neblina densa tivesse enchido a igreja. Quando voltei a mim, estava em pé, lá embaixo na frente, tendo descido da plataforma. Era a primeira vez que cheguei a fazer assim. Minha esposa até mesmo dissera: acredito que você poderia pregar de pé numa bacia de lavar roupa, porque nunca fazia nenhum movimento de detrás do púlpito enquanto pregava. Tinha sido treinado assim quando era um batista sulino. Nesse caso, porém, a glória descera sobre mim e eu não sabia uma única palavra que dissera durante 15 minutos. Estivera na nuvem da glória. Quando me vi andando em derredor na frente, fiquei vermelho de vergonha e subi correndo à plataforma. Coloquei-me detrás do púlpito e disse: Amém, oremos, e fiz o apelo. Subtítulo: Quando a unção está presente. Todos os pecadores na igreja foram para a frente e receberam a salvação. Tivemos mesmo um reavivamento naquela noite. 20 pessoas foram batizadas no Espírito Santo naquela noite. Talvez essas cifras não impressionem hoje em dia, mas nos idos de 1939, se houvesse meia dúzia de salvos e 3 batizados no Espírito Santo, parecia um terremoto de vitória esmagadora. Naquele culto, todo aquele que não tinha o batismo foi batizado, e todos os perdidos ou os desviados voltaram para Deus. Não era a minha pregação que surtiu tal efeito, era a unção. A nuvem da glória ainda aparece com bastante frequência em nossas campanhas de cura divina e em outros cultos. Há pessoas que já a viram. Ela entra e enche o salão. Às vezes, enquanto estou pregando ou ensinando, ela entra e bloqueia totalmente todas as pessoas da minha vista. Durante a maior parte do tempo, ela simplesmente paira sobre a cabeça delas. E em tempos como estes, que as pessoas recebem a cura sem ninguém ministrar a elas, porque a unção está presente. Às vezes, a unção aparece numa manifestação visível. Você acha que não era visível quando a casa onde os cristãos estavam orando começaram a tremer? E quando aquele cárcere em Filipos começou a estremecer e todas as portas se abriram impetuosamente, a manifestação também era resultado das orações de Paulo e de Silas? Tenho a unção do Espírito Santo em mim o tempo todo, assim como todo crente a tem, mas aqui estamos falando da unção para pregar. Já não prego muito, fico ensinando durante a maior parte do tempo, mas gosto da unção para pregar. Eu a amo. É diferente da unção para ensinar. Sente-se diferente, é mais exuberante, é do mesmo Espírito, mas é uma unção diferente. Graças a Deus pela unção para pregar. Se eu exercesse algum controle sobre essas coisas, traria sobre mim frequentemente aquela unção para pregar, porque gosto dela. A diferença entre a pregação e o ensino é que pregar significa proclamar, mas ensinar significa explicar. De vez em quando, aquela unção para pregar ainda vem sobre mim. Se você nunca me ouviu pregar, adquira minha fita, El Shaddai. Naquela fita, estou pregando e não ensinando. Preguei El Shaddai há muitos anos numa reunião dos homens de negócio do Evangelho Pleno, perto de Washington. O cantor convidado estava cantando seu cântico final e eu estava sentado ali na plataforma, cuidando dos meus próprios assuntos, pronto para dar meu testemunho a respeito da minha ida até o inferno, quando alguma coisa como uma manta veio sobre mim. Encaixou-se sobre mim como se fosse um sobretudo. Tratava-se dessa unção para pregar. Não se poderia imaginar alguém com tanta vontade de fazer sermões como eu fiquei então. Lembre-se que Elias lançou sua capa sobre Eliseu, simbolizando que o Espírito Santo viria sobre ele daquela maneira, como um manto sobre ele, e foi assim que aconteceu comigo. Afinal de contas, aquelas tipificações e prenúncios do Antigo Testamento foram cumpridos no Novo.
quando passaram para mim a palavra. Não tinha minhas anotações de sermão sobre El Shaddai, mas a unção para pregar estava comigo, de modo simplesmente preguei meu texto e levantei voo. Tivemos um culto e tanto. Aqui concluímos o 6º capítulo. Até o próximo, em nome de Jesus.